E aí, cara, como é que tá aí? Tô gravando isso aqui sem pauta nenhuma, não tem nenhum assunto. Só que eu tenho que gravar. Por quê? Porque aconteceu uma coisa aí comigo e aí a partir disso eu decidi que eu ia fazer isso aqui. Só que eu também não vou dizer o que foi isso. Porque eu não quero ficar falando disso. E se eu começar já falando disso agora, aí vão ficar me perguntando um monte de coisa sobre isso. E eu não quero falar. Então isso aí também já é uma coisa que ia me render assunto. Só que não vai. Já tem mais de um mês que eu tô gravando e só que isso aqui é uma coisa que eu não sei fazer, eu não faço a mínima ideia. Só que eu tenho que começar pra ver como é que é e não sei, entender como é que funciona e aí talvez ficar bom. Só que provavelmente não. Vamos ver aí como é que fica. É chato, cara, começar assim e não sei do que, não tenho nada pra falar. Eu tinha feito umas gravações que na hora eu. É tipo o Petri lá do Saco Cheio Podcast, ele diz que ele faz umas piadas, ele pensa uns textos lá de comédia e aí ele olha aquilo 2 dias depois e ele não consegue acreditar que fez aquilo. Ele acha horrível e simplesmente não dá vontade de mais nada. Ah, é sério que é isso aqui? Isso aqui é horrível, cara. É horrível gravar coisas. É, eu entendo os caras agora que gravam. É meio torturante. Então não comece. Se for pra começar, vai fundo, mas eu não tenho mais nem vontade de fazer isso aqui. É, tá começando agora e eu já não tenho vontade, porque já tem mais de um mês que eu tô fazendo isso aqui, e apagando, fazendo e apagando, então pra mim eu já tinha começado. Pra você tá começando agora, mas pra mim eu já tinha começado. E não sei, cara, porque não tem assunto. É, já tá inflacionado aí os podcasts. Isso aqui não é um podcast, é só um vídeo preto, mas esses caras aí que gravam coisa pra internet já tá muito inflacionado, cada um tem uma coisa ali específica pra dizer, e qualquer coisa que eu penso, alguém já disse. Então, eu não sei, eu tinha gravado sobre Copa, mas apaguei tudo também, eu tinha acertado um monte de coisa lá, só que agora também não dá pra saber se eu acertei ou se eu tô contando mentira, porque eu apaguei. Eu fiz umas análises aí da Copa, eu disse que a França ia passar do Uruguai, tava todo mundo. A França jogou com o Uruguai? É, isso aí. Tava todo mundo dizendo que ia ser, né, Brasil e Uruguai na semi. Eu não lembro mais, cara, já faz um tempo. Mas não, é Bélgica e França, acertei e tal. Achei que ia ser Bélgica e Croácia na final, mas errei. A Croácia também, eu tava torcendo pra ela ganhar, mas não tinha nem chance, eu sabia que ela ia perder pra França, mas enfim. Assunto chato, Copa chata. Tô vendo todo mundo dizer que a Copa foi chata. Antigamente, eu não sei se. Será que tá mais curto o tempo? Porque antigamente parece que você começava a assistir e tinha um certo tempo ali que você tava acompanhando uma seleção e dava pra meio que pegar o ritmo dela, acompanhar e a tal seleção passou e aí tem o próximo jogo e será que vai, será que não vai, como é que vai ser? Hoje em dia, cara, futebol tá tudo igual, não tem graça mais e nenhum time, nenhuma seleção tem características mais, é tudo igual. Por isso que tá chato assim. Não dá mais pra acompanhar e gostar porque eu não
era aquela coisa imprevisível do jogo, de acontecer uma jogada muito sem noção e era imprevisível nesse sentido, mas agora é imprevisível de que tá tudo igual, então não dá pra saber mais o que vai acontecer, não tem graça nem mais torcer. Chega o jogo Croácia e Rússia. O que vai acontecer entre Croácia e Rússia, cara? Não dá pra saber. Não tem como. Brasil e Bélgica, não tem como, cara. Não dá pra saber o que vai acontecer. Nenhuma seleção tem algo que se destaque. Então não tem graça nenhuma. Acabei falando de futebol, porque eu não tenho assunto nenhum. E Copa é uma coisa que rende muito assunto pra quem não tem. Eu tenho umas ideias aqui. Oi, agora eu não sei como sair desse assunto e pular pro próximo. Tenho uns assuntos na minha cabeça, só que quando eu gravo, não sai nada. Fica. Não sei, cara, não consigo construir uma linha que algo. Eu consigo entender, mas a outra pessoa não vai entender nada, porque ela não tá na minha cabeça. Só que eu vejo os caras falando muito de tristeza, só que fica uma coisa muito pra baixo, depressivo, e eu não vou levar muito pra esse lado. Pretendo, é porque eu já tenho isso na minha cabeça, não é que eu vou fazer alguma coisa, que eu sou o cara que entende, sabe das coisas, não. Só vou tentar levar, só vou tentar expor as ideias que eu já tenho na minha cabeça, pra ver se consigo ajudar alguém aí que esteja passando por algum problema, sei lá, alguma crise existencial. Porque o pessoal fala muito sobre isso, mas fica meio obscuro, não tem saída, não vou dizer que a sua vida vai ficar perfeita, não é 10 passos para, sei lá, não é pra te deixar de uma forma avançada em relação aos outros, é pra não te atrasar. Não é que eu vou te dizer uma coisa, você vai lá e vai fazer e vai ser o fodão. Mas é só pra não te atrapalhar, não deixar essas coisas interferir muito na sua vida. Só que o problema é que, como eu já disse, eu não consigo expor isso. Só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu não consigo falar é uma coisa que eu vou fazer agora. E minha voz começou a falhar um pouco. É assim mesmo. Eu acordo de manhã, ela tá bem e quanto mais vai passando o tempo e aí chega a noite ela já tá meio arrastada. Eu não sei o que é, tem gente que é ao contrário. Não sei. Mas do que eu tava falando? Eu não sei mais sobre. Tá vendo, cara? Eu me perco. Não sei expor as coisas que eu tô pensando. Assim, eu não sei expor as coisas que eu tô pensando. Eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque tem. É igual o Thiago Carvalho, lá do Cagando e Andando podcast. Ele tava falando disso no podcast 75. Acho que é o 75, foi o último agora. Só que se você ouvir isso daqui um ano, então não é o último. Mas eu acho que é no 75. Sobre que ele começou a fazer vídeos agora, se você não tá aí por dentro. E isso é uma coisa que ele criticava. O cara fazer vídeo dele mesmo, falando, filmando ele mesmo ali. E aí os caras começaram a encher a paciência dele. E pô, eu não vou ficar prolongando muito esse assunto, mas a questão é que ele disse
que tem gente que tem uma coisa dentro que quer sair, entendeu? Que, sabe, eu tenho as ideias, tá aqui, cara, só que quando eu vou gravar não é isso, não é isso. Eu descobri já que foi até esse podcast dele que me levou a entender isso. Aí ele tenta lá fazer o podcast e ele vê que talvez não seja isso. Eu já descobri que não é isso. E ele tenta fazer vídeo e não é isso. E aí, não sei, fica o tempo todo uma inquietação de, de não saber o que é que se tem que fazer. E as outras pessoas, elas se conformam muito fácil com a rotina, elas não gostam, mas se conformam. E não consigo, cara, eu não consigo. Se eu não, sabe, eu não consigo viver comumente igual as outras pessoas que têm um trabalho e elas fazem uma faculdade. Eu tenho um trabalho aqui, só que não é, sei lá, eu não tô fazendo uma faculdade aí, depois eu vou arrumar um emprego e tal, não vou fazer carreira, eu não sei, eu não quero, sei lá, cara, tem uma coisa dentro de mim aqui meio maluca e que eu não sei o que é, por isso que eu não tô sabendo explicar. Só que eu já descobri que não é gravar isso aqui, porque já tem mais de um mês que eu tô fazendo, não tá dando certo. Não é que eu vá, não é que eu esteja dizendo que eu já teria que começar e saber fazer. Não, isso aí é aos poucos, só que já é uma coisa de essência que eu já percebi que isso aqui não é o que eu tinha que fazer. Só que agora não dá mais pra parar, porque isso vai ficar na minha cabeça. É por isso que eu tô postando, porque eu gravo e eu apago e aquilo eu fico me sentindo indiretamente mal depois. Então eu vou ter que fazer agora. Eu vejo os caras reclamando, eu não tinha entendido isso ainda, mas é horrível, velho. O cara ter uma data certa pra fazer isso aqui deve ser uma agonia, porque eu nem comecei o negócio e já tá horrível. Cara, não era pra ser assim. Era pra ser um negócio mais leve, mas vou tentar fazer isso. É porque eu não sei mesmo. Eu não faço a menor ideia de por onde. Cara, como é que eu faço? E vocês gostarem aí, o que é bem difícil. Mas vou tentar variar um pouco os assuntos. Mas nesse sentido mesmo aí, que os caras já dizem, o problema é que, pô, vai falar sobre a vida em si, não tem tanta variedade assim de assunto. E aí sempre uma coisa que você pensa cruza com a outra coisa que o cara já disse. E aí fica meio estranho. Parecia que tá falando uma coisa que o outro cara já disse. Mas é isso aí, cara. Até o próximo vídeo preto com o cara falando. Espero que não que tenha gostado, mas que não tenha achado totalmente horrível.